voltei, como havia prometido para vocês, vou falar um pouquinho sobre as estratégias de contextualização. A primeira estratégia que eu quero apresentar para vocês é a estratégia tradicional. Essa estratégia consiste em começar o parágrafo com uma afirmação genérica, uma constatação, alguma coisa bem óbvia, como esses exemplos aqui. Vamos ver essas estratégias, a estratégia tradicional, sendo aplicada a alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, começa dizendo: muito se tem discutido acerca da desvalorização da política no mundo atual. Vejam que é uma afirmação bem geral, mas é uma forma de começar a redação. No Enem 2016, por exemplo, nós tivemos uma redação nota 1000 que empregou essa estratégia tradicional. É notória a necessidade de ir de encontro à intolerância religiosa no país vigente. Então vejam que a estratégia tradicional, ela é uma forma bem simples de começar a redação, sem precisar de informações muito complexas, né? Deu aquele branco, a gente não sabe como vai começar, faz uma afirmação geral, uma afirmação mais genérica, mais ampla, mas que tenha relação com o tema. Aqui no Enem de 2017, nós também temos um exemplo de introdução bastante geral, bastante genérica. Uma outra estratégia é a estratégia fotográfica, mais conhecida como flashes. Essa estratégia consiste em começar o parágrafo usando palavras-chave ou expressões nominais que tenham a ver com o tema. É muito importante que essas expressões, né, ou essas palavras-chave se relacionem com o tema de alguma forma. São como flashes do tema, né? Cada palavra ou cada expressão, de alguma forma, remete a uma faceta do tema, como nesses exemplos aqui. A gente vê que essas expressões iniciais, são expressões nominais separadas por ponto, elas são flashes do assunto. E, inclusive, a gente percebe que é uma gradação, né? E de modo que o uso desses flashes já dá uma dica para a gente de qual é o ponto de vista que vai ser defendido nesse texto. Vamos ver nesse outro exemplo aqui, sobre a importância da Constituição Cidadã, que o texto também foi começado por meio de flashes, né? São palavras separadas aqui por ponto. Vejam que poderia ser separado por vírgula ou por ponto e vírgula também, mas o importante é que sejam expressões que tenham relação com a temática. De alguma forma, introduza a temática. E sobre essa questão dos flashes, também queria chamar a atenção para a importância de se fazer uma frase logo em seguida aos flashes que retome esses flashes de alguma forma. Eles não podem ser dados de maneira aleatória e solta. Eles precisam ser retomados, confirmados, parafraseados de alguma forma logo em seguida. Tá? A próxima estratégia que eu quero apresentar para vocês é a estratégia histórica. A estratégia histórica consiste em começar o parágrafo fazendo alusão a fatos históricos, desde que esses fatos históricos, de alguma forma, contribuam para a temática que você quer desenvolver. Vocês podem recorrer a qualquer época da história, desde a pré-história, passando pela Idade Antiga, Idade Média, todas as revoluções industriais pelas quais nós passamos, a história do Brasil, todas as questões políticas que atravessam os tempos, enfim, tudo o que é histórico, de alguma forma, pode ser usado. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, o texto começa fazendo referência à Revolução Russa. Nesse outro exemplo aqui, do Enem 2018, o texto começa trazendo uma informação da Era Vargas, né? A estratégia conceitual também é uma estratégia bastante interessante. É para começar o parágrafo definindo alguma palavra ou alguma expressão que, de alguma forma, vai te ajudar a desenvolver o tema. Por exemplo, nessa redação, a pessoa começa o texto definindo o que significa educar, né? Nesse outro exemplo aqui da redação do Enem de 2015, o candidato começa, né, o texto definindo a palavra feminismo. Em 2017,
uma das redações nota 1000 começou o texto fazendo a definição de surdez. E olha que interessante que essa definição, essa estratégia conceitual, possibilitou um jogo aí entre surdez patológica e surdez deliberativa, que inclusive contribui com a defesa de ponto de vista que foi construído nessa redação. Outra estratégia bastante interessante, embora ela seja um pouco menos usada normalmente no Enem, é a estratégia jornalística. A estratégia jornalística ela ocorre por meio de duas formas, vamos dizer assim, por meio do lead e por meio de exemplo. O que a gente chama de lead é aquela redação que começa como se fosse uma notícia, respondendo a algumas perguntas como o que, quem, onde, quando, por quê. Tá? Como aqui, a gente vê que essa introdução, essa primeira frase, ela responde quem, ela responde o que, responde quando e responde onde. E aí, com essa primeira frase, o candidato desenvolve o restante do texto. Aqui já é uma introdução baseada no exemplo. O exemplo é uma narrativa curta. A gente sabe que o texto da redação precisa ser um texto dissertativo, argumentativo. Em alguns casos, fazer uma narrativa bem curtinha, como essa aqui, pode ajudar a introduzir o assunto, a desenvolver um ponto de vista e pode ser bem interessante. Vejam esse outro exemplo aqui sobre a liberação da arma de fogo para civis, que também começa por meio de um exemplo. Essa pequena narrativa que é dada aqui, contando que o policial atirou na direção de um grupo de jovens e acabou matando um adolescente de 16 anos, essa é uma pequena narrativa que reforça o ponto de vista que vai ser defendido. Ou seja, nesse caso, a narração ela é bem-vinda. Por fim, a estratégia cultural. E aí o que eu estou chamando aqui de estratégia cultural é uma estratégia que engloba muitas coisas, desde conhecimentos sobre as crenças do mundo, não só do Brasil, até os conhecimentos filosóficos, conhecimento científico e todas as manifestações culturais que a gente vivencia no dia a dia, né? A dança, o teatro, a arte, a música, o cinema, a literatura, tudo isso pode contribuir para a gente começar a nossa redação. Vamos ver os exemplos. Nesse caso aqui, o texto começa fazendo referência a conhecimentos científicos, são informações da física. Aqui, o texto começa recorrendo à literatura. E nesse caso aqui, o texto é uma redação nota 1000 do Enem de 2018, em que a redação começa trazendo uma informação da música brasileira. Então, são formas de entregar aí todo o conhecimento cultural que a gente vai acumulando ao longo da vida. E aqui, quando a gente fala em conhecimento cultural, todo o conhecimento que a gente tem da nossa própria sociedade também é muito legal. Por exemplo, nessa redação de 2019, a redação começa trazendo a Constituição Federal. O conhecimento das leis, conhecimento dos estatutos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo isso pode colaborar, pode servir para a gente começar a nossa redação e já ajuda a gente, inclusive, na apresentação de repertório sociocultural, que é muito importante na redação do Enem. Bom, essas são algumas das estratégias que a gente traz na nossa apostila, lá no capítulo 5 da apostila de redação. E lá também tem muitos outros exemplos, eu gostaria que vocês dessem uma olhada com mais calma. Essas não são as únicas formas de começar uma redação, existem muitas formas, mas para quem tem dificuldade de começar, aquele medo, aquele frio na barriga, aquele branco que dá na hora da gente começar a escrever, esses aqui são exemplos que podem ajudar. Então, na hora de começar a escrever a redação de vocês podem pegar esses exemplos e tentar fazer igual. É assim que a gente começa, é assim que a gente aprende. Bom, gente, no próximo vídeo eu vou voltar falando com vocês sobre a elaboração da tese, que é algo muito importante que vocês precisam também praticar mais. Até a próxima!